Oiê, eu sou a Lu Panitius. Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz estes cestos organizadores, tamanho grande e tamanho médio. Bora costurar? Sempre quando vira o ano, eu gosto de colocar algumas metas e objetivos. E um dos objetivos para minha vida pessoal que eu venho tentando colocar todos os anos, já faz um tempo, e que eu ainda não consegui cumprir plenamente, é o uso do protetor solar no rosto todos os dias. E uma coisa que facilitou muito é de deixar os produtos à mão, porque para mim, se eu deixar meus cremes e protetores dentro de uma gaveta, dentro de um armário, eu vou acabar não usando, que é o que acontecia nos anos anteriores. E por isso que eu pensei nestes cestos organizadores, porque eu quero sim que eles estejam à mão, que seja prático de usar, mas eu não quero que eles estejam jogados. Então, com estes cestos, eu consigo deixar tudo juntinho ali do que eu preciso. Posso deixar ele fechado, posso deixar ele aberto e aí deixar em cima de uma bancada, de uma prateleira, de um criado mudo, enfim, tá à mão, mas tá organizado. E para este vídeo eu gravei dois tutoriais. O cesto grande está de uma forma e o cesto médio de outra forma. O cesto médio eu expliquei meio rapidinho porque tinha bastante coisas bem parecidas do cesto grande, então pode até parecer que dessa forma é mais fácil, mas é porque eu já tinha explicado tudo no cesto grande. Então assiste com cuidado aí, avaliando direitinho e não esquece de me dizer qual que você gostou mais, do grande ou do médio, do tamanho do grande ou do médio e da forma de fazer tanto do grande quanto do médio. Bora lá ver então como que eu fiz estes cestos organizadores tamanho grande e tamanho médio. Material utilizado para o cesto grande. Lateral inferior, 64 por 22 centímetros no tecido de poá e na manta R2. 64 por 21,5 no tecido de forro. Lateral superior, 64 por 12 centímetros no tecido amarelo duas vezes e uma vez no feltro. Alças de mão, 20 por 5 centímetros duas vezes no tecido de poá. Fundo do cesto, círculo de 11 centímetros duas vezes no tecido de poá e uma vez na manta R2. Canaleta do elástico, 64 por 4 centímetros e meio no tecido amarelo. Elástico roliço, 75 centímetros. Regulador do elástico de 2 furos. Passo a passo. Vou começar com as alças de mão. Elas são curtas porque elas não são alças para segurar e transportar o cesto com uma única mão. O cesto ele pode ser segurado pelas alças desta maneira com as duas mãos. Por isso que é uma alça curta. Dobro direito com direito e vou costurar só no lado maior. Nas duas pontas eu não costuro. Costurei. Viro para o direito. Abro a costura deixando-a bem na lateral. Vou passar a ferro e um pesponto próximo à borda nos dois lados maiores. Ficou assim. Faço exatamente igual com a outra alça. Eu vou montar a lateral do cesto. Nesta parte de baixo, uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. É uma peça pequena, então eu não senti necessidade de fazer um quilting. Se você quiser fazer, fique à vontade. Eu fiz as seguintes marcações para o posicionamento das alças. Vou mostrar no avesso, porque vai ficar mais fácil de enxergar. Na parte de cima, acho o meio. Para o lado esquerdo desta metade e para o lado direito, eu vou marcar 12 centímetros. A partir desta marcação que eu acabei de fazer, eu marco mais 7 centímetros.
Vou mostrar como colocar as alças nessas marcações. Vou mostrar pelo avesso mesmo, mas lembrando que tem que ser pelo direito. Assim, a distância entre as alças vai ser os 7 centímetros. A outra alça da mesma forma, da marcação para o meio da peça e da marcação para a lateral. Então, posicionei as alças no direito da peça e passei uma costura de segurança para prender. Eu estou com a parte de cima, que está estruturada com o feltro. Posiciono direito com direito, alinhando as bordas menores e a borda maior. Vou costurar o lado maior com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei. Tombo o tecido amarelo para o direito. Olha como as alças já ficam presas. Tá vendo como elas são curtinhas? Vou fazer um pesponto e optei por deixar a sobra de costura para o lado do tecido de poá, mais escuro. Então, o pesponto vai ficar aqui. Aqui eu já fiz o pesponto. Vou fazer a canaleta do elástico. Eu tô com o avesso para cima nas pontas. Marquei 1 centímetro e depois mais 1 centímetro a partir da ponta. Vou dobrar o tecido nestas marcações para fazer o acabamento. Vou costurar próxima dobra para prender. Ficou assim. Agora, dobra a canaleta avesso com avesso, alinhando as bordas maiores. Vou fazer uma costura de segurança só para unir os dois lados. Ficou assim. Isso forma a canaleta do elástico. Marquei a metade da canaleta e também a metade da lateral. Centralizo por estas marcações. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim, a canaleta presa com a costura de segurança. Dobra a lateral direito com direito. Importante é alinhar esta costura para ficar bem retinho. Costura este lado menor com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei, o que fecha a volta. Vou marcar 4 pontos de referência. A própria costura, o lado oposto à costura e aproximando esta marcação com a costura, eu marco mais 2 pontos nas dobras formadas. Agora, toda a volta tem 4 marcações de referência. Esta é a parte externa do fundo. É um círculo de 11 centímetros que já tem margem de costura, eu não preciso deixar sobra. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Aqui no fundo, eu também fiz 4 marcações de referência. Dobrei o fundo ao meio e depois ao meio novamente. Estas marcações do fundo e da lateral são muito importantes para que o cesto não fique torcido. Vou unir lateral e fundo, primeiro alinhando por estas marcações. Eu prefiro costurar com o fundo do cesto sobre a máquina e não a lateral. Prendo com alfinetes ou clipes. Depois que eu alinhei as 4 marcações, aí sim eu alinho todo o resto. Vou costurar com meio centímetro de margem de costura, assim eu não vou precisar refilar a sobra de costura depois. Ficou assim, costurei e passei um zigue-zague para dar acabamento e reforçar a costura. Para fazer a parte de dentro do forro, é muito parecido com a sequência da parte externa. Então, eu vou explicar bem rapidinho, se tiver dúvida, deixa nos comentários. Começo unindo as duas partes da lateral. A parte de baixo, que é meio centímetro menor que a parte externa, para acomodar melhor lá dentro do cesto. E vou costurar com a parte de cima, direito com direito. Uni as duas partes e fiz um pesponto prendendo a sobra de costura pelo lado do tecido de poá. Dobro direito com direito, alinhando direitinho as costuras e vou costurar a lateral.
Aqui eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Costurei. Aqui ficou a abertura para virar o cesto para o direito. Abro a sobra de costura. Descosturo. Vou fazer aquelas marcações dos 4 pontos de referência. No forro do fundo, eu também fiz aquelas 4 marcações. Vou alinhar as marcações da lateral e do fundo e costurar com meio centímetro de margem de costura. E o forro ficou assim. Tá na hora de unir parte externa e forro. Por dentro do forro, que está com o direito para dentro, eu encaixo a parte externa, que está com o direito para fora. Assim eu fico direito com direito. Alinho primeiro pelas costuras. Depois pelas marcações de referência. E por fim, toda a volta. Vou costurar toda a boca da bolsa com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim. Pela abertura, viro a peça para o direito. Vou fechar a abertura com pontos invisíveis à mão, mas você pode costurar a máquina se preferir. Ficou assim. Encaixo o forro dentro do cesto. Vou fazer um pesponto na lateral do cesto para prender os tecidos e eu deixo a canaleta do elástico bem na ponta. Ficou assim. Como opcional, ele não é obrigatório. Eu vou fazer um pesponto aqui, pelo lado do tecido amarelo. Já tem um pesponto nos tecidos de poá e agora eu vou fazer um pesponto no outro lado para prender os 2 tecidos. Ficou assim. Para não acontecer isso aqui, do forro vir junto quando eu for pegar alguma coisa lá dentro do cesto, eu vou fazer o seguinte: deixo o forro do cesto para fora. Vou dar uns pontinhos à mão prendendo o tecido de forro e a manta da parte externa, pontinhos aleatórios. Começo na costura para não aparecer o nozinho. Eu estou com a outra mão por dentro para sentir se não está passando o tecido externo, se não aparece no direito. Se o seu tecido for claro, para não aparecer a linha, vá dando esses pontinhos pela própria costura. Como o meu tecido é escuro, eu vou dar esses pontinhos lá no meio mesmo, que eles não vão aparecer. Eu vou dando esses pontinhos em todo o forro. Quando eu for terminar, eu termino pela costura, para dar um nó e não aparecer. Desta forma, o forro fica preso e mesmo se eu for pegar algum produto e pegar o forro sem querer, ele não vem junto. Viro para o direito. Olha que belezinha que fica. Não basta ser lindo, tem que ser prático também. Vou passar o elástico roliço com a ajuda de um passador de fitas, dando a volta toda. Vou colocar o regulador. Vou passar este lado do elástico neste furo do regulador. Eu aperto a molinha, alinhando os furos para passar o elástico. Passo o elástico. Passo a outra ponta do elástico pelo outro furo. Dou um nó unindo as pontas do elástico. Olha como fica.
O elástico e a canaleta permitem fechar o cesto. Quando eu quiser que o cesto fique aberto, eu deixo o elástico totalmente livre e dobro o tecido amarelo para fora. Se você acha que vai ficar transportando bastante esta peça, coloque um fundo de papelão no fundo deste cesto. Uma peça muito linda e prática. O cesto, nessas medidas, comporta objetos grandes, objetos altos. Bora para a versão em tamanho médio e com uma outra forma de costurar. Não se esqueça de me contar qual tamanho você prefere e qual passo a passo você gostou mais. Materiais utilizados. Para não ficar cansativo, toda a lista de materiais utilizados na cesta tamanho M estará na caixa de descrição do vídeo. Primeiro, eu vou montar toda a parte de cima do cesto. O tecido e o feltro unidos por uma costura de segurança em toda a volta, o tecido de forro e a canaleta, que foi feita exatamente da mesma forma que a outra versão. Centralizo a lateral com a canaleta. Eu vou alfinetar e passar uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, dobra a lateral direito com direito, tanto a parte externa quanto o forro. Costura as bordas menores com 0,75 cm de margem de costura. Depois de costurar, abro a sobra de costura. Fiz aquelas 4 marcações de referência. Viro a parte externa para o direito. Eu vou encaixar a parte externa por dentro do forro, direito com direito. Começo alinhando as costuras e as marcações de referência da borda de cima. Alfineto tudo e vou costurar toda a volta com 0,75 cm de margem de costura. Depois de costurar, tombo os tecidos para o direito. Deixo a costura bem na borda. Alinho os tecidos da borda de baixo, sempre usando as marcações de referência. Vou fazer um pesponto próximo à costura aqui em cima. E uma costura de segurança unindo os tecidos na parte de baixo. Ficou assim. Aqui na lateral eu fiz exatamente igual à versão maior. Na parte externa, uni tecido e manta com uma costura de segurança. Fiz as alças de mão e posicionei com as mesmas medidas da outra peça, igualzinho. Esta versão, ela é só mais baixa. Dobro a lateral da parte externa, direito com direito, e vou costurar com 0,75 cm de margem de costura. No tecido de forro, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei. Abro a sobra de costura vincando os tecidos. Aqui tem a manta, então é um pouquinho mais difícil. Eu ainda não vou descosturar a abertura, vou fazer isso só depois de costurar com o fundo. Vou costurar a lateral com o fundo. Sempre alinhando aquelas marcações de referência na lateral e no fundo. A costura do fundo é com 0,5 centímetros de margem de costura para não precisar refilar depois. Aqui eu tô com a parte externa e eu vou deixar o direito para fora. Encaixo a parte amarela por fora, direito com direito. Alinho primeiro pelas costuras e depois pelas marcações de referência. Vou passar uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Viro pro avesso. Encaixo o forro por dentro, direito com direito. Alinho primeiro pelas costuras e depois pelas marcações de referência. Vou costurar toda a volta com 0,75 centímetros de margem de costura.
Ficou assim. Pela abertura, vira o cesto para o direito. Vou fechar a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Fechei a abertura e dei aqueles pontinhos no fundo que eu já expliquei para prender o forro. Viro para o direito. Eu vou colocar o elástico da mesma forma como no outro cesto. Coloquei o elástico e o regulador. Fiz também um pesponto aqui para prender a sobra de costura e os tecidos. E funciona da mesma forma, ou fechado, ou aberto. E olha a diferença entre os dois modelos, eles têm a mesma largura, eu só mudei a altura. Gostou da peça? Gostou da ideia? Qual que você gostou mais? O maior, o menor? Qual passo a passo que você gostou mais? E é uma peça muito versátil, você pode colocar várias outras coisas. Aliás, deixa aqui nos comentários a sua ideia para colocar nestas peças. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.